Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Didática Trader. Hoje vamos abordar um assunto um pouco mais complicado, vamos dizer assim, que é a dificuldade a respeito de ganhar consistência. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, vamos acompanhar aí o conteúdo do canal. Ontem nós falamos a respeito de criar um trade system, né? Então, cada vídeo que eu estou postando, ele vem aí de encontro a um resultado, um denominador comum que seria ganhar consistência. Então, conforme eu fui estudando, fui aprendendo as técnicas, fui clicando, fazendo operações, fui levando lucros e prejuízos, que é o normal de todo trader, né? Quando a gente não tem experiência, quando a gente não tem um trade system, quando a gente não tem um controle emocional, todas as situações acabam acontecendo. A gente pensa que na hora que coloca uma ordem, o mercado entra e ele vai sempre na direção do teu stop. Eu já passei por tudo isso, já vivenciei tudo isso que vamos dizer assim, que faz parte da construção de um trader, de um profissional na área. Não que seja obrigatório que todos passem por esse problema, não que seja obrigatório todos obrigatoriamente fazerem operações extremamente alavancadas, operando limites aí que nem tem na sua conta, nada disso. Mas são situações que acontecem e que é normal. Por exemplo, no começo a gente clica demais, faz muitas operações e termina o dia, por exemplo, com 20 ou 30 operações e você termina o dia com R$ 5, com R$ 10, às vezes, né? E na verdade a sua grande maioria termina até negativo. E aí acaba que isso vai criando um problema ainda maior, porque ele fere o bolso e ele também prejudica a nossa tomada de decisão. E acaba que a gente perde depois de um longo período clicando demais, a gente perde a coragem de clicar. Pode passar um dia, dois, uma semana, um mês, sem que você consiga ter coragem para clicar no mouse e entrar numa operação. Por quê? Porque a gente perdeu tanto, pessoal. A gente acaba se ferindo de verdade. E aí acaba até pensando, eu acho que isso não é para mim. Ou então, eu não sei o que eu estou fazendo. E a grande verdade é essa. Enquanto a gente não estuda, enquanto a gente não se prepara, a gente realmente não deve clicar. Então, o que eu observei, o que eu vejo hoje, entendeu? O que eu só consegui de verdade ter resultado e fazer as operações depois de 1 ano e pouco só estudando, me dedicando e fazendo isso. E acaba que o resultado ele vem, pessoal, é só acreditar. Então, pessoal, chegar a ter uma consistência realmente é um caminho que nós devemos seguir, mas com uma certa consciência. Porque o que acontece? Após eu ter estudado 1 ano e meio, lendo um monte de livros e acompanhando o mercado, a movimentação dos preços, mesmo assim eu tive dificuldade ainda. Por quê? Porque eu não tinha criado dentro de mim regras. E essas regras são aquelas regras que eu falei no vídeo anterior a respeito de criar um trade system, não somente regras para operacionalizar o mercado, mas também regra para o dia a dia, regra como ser humano, porque você ser um operador financeiro, no nosso caso, né, que opera com day trade, isso é um estilo de vida. E esse estilo de vida, assim como muitos outros estilos de vida que nós conhecemos por aí, eles possuem regras. Tá? E como que eu cheguei a ter os bons resultados foi justamente a partir do momento em que eu comecei a criar regras, e essas regras não eram para estar me limitando o meu potencial no mercado, limitando as minhas operações. Não, eu criei as regras para que elas me ajudassem a ter controle, para não clicar demais, para não clicar de menos, para entrar somente quando o setup ou o meu trade system realmente estiver armado, entendeu? Se tiver numa tendência ou se tiver dentro de uma consolidação, aquilo que eu planejei fazer e executar da forma correta. Então, nós vemos hoje muitas pessoas sofrendo e tendo prejuízo porque não consegue sequer criar um trade system, né?
Então, quando a gente chega na bolsa de valores, muitos chegam pelo interesse certo, né, o interesse correto, que é ganhar dinheiro, porém, muitas vezes é pelo motivo errado. E aí acaba que esses motivos errados geram uma pressão psicológica em cima da gente que faz com que a gente realmente caminhe de uma forma errada e acabe sim tomando prejuízo, acaba sofrendo, criando expectativas e não consegue assumir. Então, quando eu falo que a gente precisa de um trade system, não só operacional, mas para a vida também, é justamente para que a gente consiga cumprir as estratégias, que a gente não faça nada em exagero. E exatamente, pessoal, você acreditar naquilo que você faz. Certa vez eu estava lendo um livro que era O Poder do Hábito. E lá ele não fala a respeito de operações financeiras, mas o que ele fala é algo extremamente interessante, que ele fala assim, para que você consiga se dar bem fazendo alguma coisa, seja lá o que for, é necessário que você tenha um período de alguns dias. Nesse caso ele fala a respeito de 20 dias, 21 dias. Se você conseguir durante 21 dias seguir um trade system, seguir um setup, seguir um controle psicológico, como por exemplo, você entrar no mercado independente se você vai ter lucro ou prejuízo, você vai fazer apenas uma operação no dia. Já parou para tentar fazer algo desse tipo? Eu fiz durante um bom tempo, pessoal. Então teve dias que eu ganhei, por exemplo, R$10, teve dia que eu ganhei R$100, teve dia que eu perdi R$100. Por quê? Porque era somente aquilo que eu queria fazer. Eu queria controlar a minha cabeça para que ela entendesse que não que eu só tenho uma oportunidade na vida, mas que como eu só vou fazer uma operação no dia, para que eu tivesse o bom senso e a consciência de escolher operações que são realmente interessantes, operações que estejam dentro de um trade system, dentro de um controle de risco, e dessa forma, claro, a gente acostuma o nosso cérebro a trabalhar de forma educada, de forma regrada, dentro de um controle, seja ele emocional, seja ele financeiro, e dessa forma foi muito útil para mim porque eu consegui ganhar uma certa estabilidade. Entendeu? Não que isso vá resolver o problema, pessoal, porque para ser um trader e ter bons resultados todos os dias, parte disso é você saber perder. E, por exemplo, quando você perder, tomou um stop, seja ele de R$30, de R$50 ou de R$1.000, dependendo do tamanho da sua conta, você tem que tomar esse stop, mas que isso não venha ferir você de alguma forma que te prejudique no dia seguinte. E isso é que transforma você em um trader vencedor. É você entender que isso faz parte do dia a dia do trader. Perder é uma situação que pode acontecer todos os dias, pode acontecer aí de certa forma, mas que isso não pode prejudicar o seu lado financeiro e nem emocional. Então, você perdeu hoje, amanhã é um novo dia. Amanhã você pode ir lá e realizar a operação. Só que, pessoal, o que a gente precisa ter em mente? Por isso que eu falei a respeito do trade system. Se o seu trade system ele exige que você coloque uma entrada, coloque um stop e deixe já demarcado um alvo para sua operação, esse alvo ele necessariamente precisa ser respeitado. Porque pensa, se você entra na operação no dólar, por exemplo, ele anda lá 2, 3 pontinhos, e aí você, opa, já estou no lucro, você sai fora, não espera chegar no alvo, você acaba antecipando a sua saída. O que acontece? O seu setup funciona. Você é que não está acreditando nele. E isso faz com que o seu retorno financeiro não seja aquilo que o seu cérebro está programado para receber. Porque quando você cria um trade system, isso é que tem que ficar claro para vocês. Dentro da cabeça de vocês vai gerar ligações químicas, sinapses, que vão mostrar para você que aquele trade system vai te dar um valor de retorno financeiro. E esse retorno financeiro é importante para gerar no futuro a sua consistência como profissional trader. Então, se você sai
antecipadamente, você acaba abalando o seu controle psicológico, o seu controle emocional em cima das operações. E aí o problema, né? Quando a gente sai antecipado, você não tem o retorno financeiro que estaria esperando. No próximo trade que você faz, se você toma prejuízo, e esse prejuízo está dentro lá do seu stop que está programado, o que acontece? Muitas vezes o seu lucro, como você não espera atingir o alvo, ele é um lucro pequeno que não cobre o seu prejuízo. E isso faz com que você gere ainda mais problemas que vão te prejudicar aí na sua vida como trader. Tá? Então é necessário, pessoal, que vocês criem um trade system e que vocês coloquem isso de verdade em uma simulação, num backtest, para ver se esse trade system ele é lucrativo ou não. Porque se ele é lucrativo e você não está tendo resultado, parte disso é o seu emocional, que não te permite chegar até o alvo, né? E se o seu trade system ele não é lucrativo, se ele não tem uma taxa de acerto de, por exemplo, 60%, 70%, 80%, isso você tem que ter em mente que se ele não tem uma assertividade alta, consequentemente, você vai ter prejuízos. Por exemplo, você monta um setup que ele te dê ali de retorno 50%. Se ele está te dando de retorno somente 50%, significa o quê? Que a cada 10 operações, 5 você vai perder. Porém, se o seu retorno financeiro de cada dessas 5 operações que você ganha, ele está dentro de um controle de risco aí que te dê uma margem de lucro de 2:1, de 3:1, automaticamente as 5 operações que você perder vão te possibilitar terminar o mês no positivo. E quando eu falo terminar o mês, pessoal, é isso que o trader profissional, o trader que está caminhando para a consistência tem que ter em mente. Ele perder um dia, perder no outro não é o problema. O problema é você tornar isso uma rotina de perdas e quando terminar o mês você terminar no negativo. Então é necessário tomar bastante cuidado, tá? Realizar operações em regiões que a gente entende como sendo importantes no gráfico, tá? E essas regiões serem respeitadas. O mercado ele abre numa região aí onde a gente entende como sendo, por exemplo, um suporte, entendeu? E aí o que o mercado faz? Ele vem, toca no suporte, faz um candle de reversão e vai lá na resistência lá em cima. Uma resistência, por exemplo, que a gente marcou aqui no dia anterior. Entendeu? Aí, hoje, estamos numa consolidação. Por quê? Ontem o mercado teve uma alta maravilhosa e uma pernada só de 134 pontos. Hoje é normal que o mercado fique aí consolidado, tenha toda uma questão política, financeira das instituições financeiras, bancárias que controlam para que o mercado nem suba de uma única vez mais 130 pontos, mas que também ele não caia 130 pontos e volte no 0-0 de ontem. Então esse controle é extremamente normal. Então cabe a você criar o seu trade system para que te ensine a operar dentro de situações a qual o mercado ele mostra uma dificuldade. Então ele vem, forma uma figura, ó que simples, ó. Fez um fundo, subiu, fez um topo mais baixo, fez um novo fundo. Quando ele rompe a região desse topo mais baixo, automaticamente a gente ganha a alta e aí faz um trade controlado, dentro do controle de risco, o stopzinho aqui, ó, 16 pontos, porém de lucro 41. Percebe aquela relação risco-retorno? Você coloca em xeque 10 pontos, 15 pontos, mas para ganhar 30, 40. Ou seja, você pode até ter stop no seu dia. Por exemplo, entrou aqui na operação, tomou stop. Opa, esse stop foi, por exemplo, 15 pontos. Beleza, você já tem negativo 15 pontos. Entrou no próximo, o trade deu ganho, deu 47 pontos. Isso mostra o quê? Que você teve uma perda, mas que quando você tem o ganho, esse ganho ele supera as expectativas e acaba te deixando finalizar o dia, finalizar a semana, finalizar o mês no positivo, que é o que a gente busca. Essa é o grande segredo para que a gente tenha consistência no mercado. Não é ganhar todos os dias, mas é ter um controle de quanto que você está perdendo,
para que quando você esteja ganhando, esse ganho acumulado ao longo dos dias te deixe um trader positivo no final do mês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí a importância de se falar sobre esse assunto. Consistência, ela é algo que muitas pessoas buscam, não só em operações financeiras, mas na vida como um todo. Consistência de vitórias na Fórmula 1, por exemplo, consistência de vitórias num jogo de bilhar, sei lá. Mas é normal, a gente busca a consistência na vida, porém essa consistência ela só vai acontecer a partir do momento que a gente mude a nossa forma de atuar e respeite algumas regras, que no caso de ser um trader, a regra é quanto de stop você pode tomar, e se você tomar esse stop, você tem que, sem dúvida, sem ficar com peso na consciência, tem que parar e fechar a plataforma, só retorna no dia seguinte e opera somente, pessoal, se você tiver com o seu setup bem alinhado, bem determinado, que você identifique as operações e que essas operações sejam realizadas de forma respeitosa até chegar no seu alvo. Tá? Nós não temos controle do mercado, mas nós temos controle daquilo que nós fazemos, que é clicar no mouse. Esse é o único controle que a gente tem. Então, se você não sabe clicar, é melhor tirar a mão e voltar para os estudos. Essa é a única forma da gente realmente obter consistência. Percebam que quando eu comecei, pessoal, antes de clicar no mouse para fazer uma operação de day trade, eu estudei 1 ano e meio. Entendeu? Muitos livros, muitos autores, e isso foi me dando a possibilidade de testar ferramentas, testar análise técnica, price action, testar o tape read, verificar não dizer para você o que é melhor ou pior. A minha ideia dos testes não era essa. A minha ideia de testar várias ferramentas, testar vários métodos, é justamente para encontrar aquilo que melhor se adapta ao meu controle emocional. Para quando eu clicar no mouse, eu tenho um controle de saber que o mercado está movimentando e que se ele vai fazer um pullback, isso é extremamente normal. Então, por exemplo, você está fazendo a operação, ela está te dando 20 pontos de lucro e aí nesse pullback ele volta e você fica só com 7 pontos de lucro para depois ele descer, romper o fundo e te dar lá 40 pontos de lucro. Então, se o teu alvo é 40, você tem que entender que esse é um alvo longo e que dentro desta caminhada até chegar nos 40 pontos, ele pode fazer vários candles de retração, vários pullbacks até atingir seu alvo. E aí cabe a você ter o controle psicológico para entender isso e começar a marcar, escrever na sua alma que aquilo é o jeito certo. Por isso que eu falei a respeito do poder do hábito do livro que eu li. Se você conseguir fazer isso 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, isso vai virar uma situação natural para você. Você vai entrar, você vai ver que assim que você clica, o mercado já vem contra a sua leitura, sua conta fica lá 3, 4, 10 pontos negativo, mas você está dentro de um controle emocional, dentro de um trade system que foi muito bem estruturado, e isso você vai entender como sendo algo normal. Então a conta está negativa, você aguarda, coloca o stop lá no lugar certo e espera até ele chegar no seu alvo. E se tomar stop também, tranquilo, vamos bola para frente, porque o stop está dentro do meu controle de risco. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam aí de deixar nos comentários qual que é a dificuldade que você tem para operar, sabe? Eu abordei aqui vários assuntos, né, sobre trade system, sobre emocional, mas qual que é a sua dificuldade? Comenta aí, vamos fazer um bate-papo, de repente a gente consegue ajudar vocês de formas diferentes, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar aí com seus amigos, compartilhar para que a gente tenha aí um retorno, feedback melhor, tá? Espero vocês no próximo vídeo, pessoal.